Olá, tudo bem com você? Lembrando, somos Música pela Música. Primeiro programa de 2022 e o tema não poderia ser outro. Mas antes, deixa eu desejar um excelente ano novo para você, para sua família, para todos à sua volta. Que esse ano seja um ano de bênção e de recuperação em todos os campos do país e do mundo. E que será um ano melhor e com muito rock and roll e com muita música, MPB, música de qualidade. Certo? O programa vai nos colocar com o tema discos que foram lançados nas primeiras semanas do ano. Eu fiz uma apanhada aí no total de 5, 6 discos que foram lançados na primeira semana dos seus respectivos anos. Alguns discos bem conhecidos fazem parte dessa lista, ok? Então, sem mais delongas, vinheta. Quero poder caminhar com minhas pernas, que as asas me suportem onde for. O primeiro disco da lista aqui trata-se do dia 4 de janeiro de 1967, do lançamento do disco The Doors, o primeiro e homônimo disco da banda norte-americana capitaneada por Jim Morrison, poeta louco do rock, né? Mais poeta do que cantor, embora eu gostasse da voz dele também, mas ele se intitulava mais como poeta. Esse primeiro disco é espetacular e muito essencial para o rock psicodélico ali do final dos anos 60 ali. Faz parte da trinca dos 3Js, mas não vejo muita similaridade no som do The Doors com o Jim Morrison, do The Doors, do Jim Morrison com Jimi Hendrix e com a Janis Joplin. Para mim são 3 sons diferentes. O Doors, principalmente nesse primeiro disco, ele é muito psicodélico, muito calcado em poesia, né? Foi um disco que foi sucesso de venda e aclamado também pela crítica, o que sempre é muito difícil acontecer, né? Ele foi colocado logo de cara em 42º lugar da Billboard, na época em que ela era realmente referência. Hoje, com essas coisas de se comprar likes, se comprar curtidas, qualquer artista aí consegue bilhões de visualizações. Mas naquele tempo não, a coisa era mais comercial, era contada na venda de disco mesmo. Não era nada fabricado, como sei, a gente sabe que existe muito caso hoje em dia. Algumas músicas que fazem parte desse disco, Like My Fire, né, que é um grande clássico da banda, Alabama Song, Break On Through, musicaço, né, To The Other Side, The End, música que foi imortalizada no filme Apocalypse Now, né? Um sonsaço. Eles entraram pro Rock and Roll Hall of Fame e muito por conta desse disco, né? O disco já vendeu mais de 10 milhões de cópias, continua vendendo até hoje. É um disco seminal e que mostrava o The Doors chegando com o pé na porta, né? Segundo, do dia 2 de janeiro de 1985, o disco número 1 do Legião Urbana. O lançamento, a estreia do Legião Urbana. Foi gravado entre outubro e dezembro de 1984. Uma curiosidade, todas as músicas já estavam prontas. Durante a gravação, somente a música, por enquanto, foi trabalhada durante essas gravações. A música, ele tem músicas espetaculares. Por exemplo, Será, Geração Coca-Cola, Ainda é Cedo. Essas 3 puxaram e alavancaram as vendas e o sucesso desse disco. E mostravam que ali existia uma banda que seria algo diferente dentro da história do rock nacional, né, que viria para cravar o seu espaço, que é a Legião Urbana, capitaneada por Renato Russo. Assim como falei do Jim Morrison atrás do The Doors, é necessário falar que Renato Russo também era um poeta da sua geração, né? Muita gente não gosta da Legião Urbana da mesma medida que outras tantas gostam. Ele é capaz de desencadear paixões e ódios da mesma maneira. Paixões às vezes exageradas e o ódio de gente que mal ouviu, mal deu chance para uma banda. Mas falar mal de Legião Urbana na cabeça de alguns, entre aspas, roqueiros, né, ou que se consideram assim, né, porque tocam uma guitarra pesada ou coisa do gênero, falar mal de Legião Urbana é praxe. Mas nunca deram chance para o lirismo, para a parte do texto das músicas, que é muito legal no Legião, né? A música de trabalho desse disco é Será, que eles escolheram para trabalhar esse disco. Foi a primeira a ser feita um videoclipe, que foi gravado em São Paulo, enfim. É um disco espetacular. Ele vendeu 550 mil cópias, que para uma banda brasileira é coisa pra caramba. E é considerado o disco da 40ª posição entre os 100 melhores discos da música brasileira, segundo a Rolling Stone. O disco de estreia do Legião Urbana, 2 de janeiro de 1985, primeira semana de 85. No dia 5 de janeiro de 1976, Bob Dylan lançava seu 10º disco. E, na minha opinião, o que eu gosto mais, embora ele não entre em nenhuma lista dos melhores discos do Bob Dylan, é o que me toca. O primeiro disco do Bob Dylan que eu ouvi inteiro, e tenho ele até hoje em vinil, é um disco muito bom, se chama Desire.
É o 10º, como eu disse, foi lançado no dia 5 e foi incluído na lista da revista Rolling Stone na posição de 174 entre os discos os 500 discos mais importantes de todos os tempos. Vale a pena comentar também que esse disco atingiu o primeiro lugar no Pop Albums, que era uma lista de vendagem, né, que você tinha naquele tempo. Como eu disse no vídeo anteriormente, aí no mesmo vídeo, as coisas eram mais criteriosas para se saber o quanto que um artista vendeu, o quanto o artista fez. Hoje em dia você consegue, através de um controle de robôs, ter acesso a milhões de likes e hypar de uma maneira artificial um artista, né? Coisa que é muito usual por aí. Desse disco eu destacaria a música Hurricane, que foi feita no filme Hurricane, né? Sobre um boxeador. Aqui no Brasil ele chamava O Furacão. Esse boxeador ele foi preso injustamente, era negro, e foi assim também um dos grandes casos de racismo da década de 70 nos Estados Unidos. Ele foi preso de maneira injusta e o Bob Dylan fez uma canção homenageando ele. Depois ele acabou sendo libertado. Esse filme chama O Furacão, Hurricane. É muito legal. E é uma das melhores músicas do disco. Também no dia 5 de janeiro, mas do ano de 1973, nós temos o primeiro disco do Aerosmith, o disco auto-intitulado Aerosmith. Nesse disco de estreia, o Aerosmith ainda mostrava assim, uma veia muito mais próxima do blues do que do hard rock. É um disco muito legal. E desse disco, talvez o grande destaque tenha sido Dream On. Mas assim, numa primeira versão, porque ela foi relançada depois em 1976, e aí sim ela entrou no top 10 e se tornou uma canção, quase um estandarte norte-americano, né? Que é a música Dream On. É um disco assim, se você curte o Get a Grip, os últimos discos do Aerosmith, que era uma coisa muito mais radiofônica, talvez você ache estranho esse primeiro disco. Mas se você quiser ouvir como que é o caminho de uma banda, você tem que ouvir desde o primeiro até o último para entender o processo criativo e o amadurecimento. Então, em 1973, o Aerosmith, no dia 5 de janeiro, na primeira semana do ano, lançava o seu primeiro disco, Aerosmith. No dia 6 de janeiro de 1968, o The Who lançava seu disco The Who Sell Out, terceiro álbum da banda, que explorava mais o lado psicodélico da banda. O disco é conceitual, veja bem. Não é um disco que conta uma história, como o Tommy, como Quadrofenia. Ele é um disco que ele amarra letras diferentes dentro de uma temática. Ele foi feito para ser um disco como se fosse um programa de rádio de Londres, com comerciais entre as músicas, entendeu? Então, esse era o conceito, portanto, por isso o álbum conceitual. O pessoal confunde, acha que álbum conceitual conta uma história, tipo é o The Wall, tipo é o Tommy, do The Who mesmo, mas não. O conceito você tem uma temática a ser trabalhada. A capa do disco é um dos mais queridos dos fãs, embora para o grande público ele foi eclipsado, porque logo na sequência você teve o Tommy, né? E o Tommy foi um sucesso tão avassalador que apagou um pouquinho desse disco. Mas é um disco muito bom e impagável. A capa dela vai em destaque, onde os membros da banda reprisam cenas inspiradas em produtos e comerciais da época. Na primeira semana de 1968, The Who já nos presenteava com essa obra-prima, The Who Sell Out. Um disco um pouco mais recente, lançado também nas primeiras semanas do ano, na primeira, né? No dia 8 de janeiro de 2016, o Mr. David Bowie lançava seu último disco, lembrando que em 2016 seria o ano de seu falecimento. Inclusive ele faleceu poucos dias após o lançamento do disco, né? O disco se chama Black Star, estilizado na capa por uma estrelinha negra, como vocês estão vendo aí. Por isso chamado Black Star. Foi praticamente o requiem de David Bowie. Ele sabia que a doença estava no estado terminal, e o disco todo é tocado por essa sensibilidade de alguém que está nessa situação. Ele serve como testemunho final da vida do artista David Bowie. Seu grande atestado para a história, né? Bom, desse disco é curioso falar assim, que é um artista icônico, né? Que passou gerações modificando sua forma de fazer música, sua forma de fazer show, por isso o apelido Camaleão do Rock. Mas ele só atingiu o primeiro lugar da Billboard com esse disco. Incrível, né? Foi um disco com mais de 3 semanas em primeiro lugar na Inglaterra, várias semanas nos Estados Unidos. Foi um disco aclamado pela crítica e pelo público. Sucesso de venda e sucesso de opinião. Nada mais merecido para um grande artista que foi David Bowie, que partiu antes do combinado. Dia 8 de janeiro de 2016, Black Star, David Bowie. Para finalizar essa pequena lista aí, no dia 9 de janeiro de 1984, a banda Van Halen lançava o disco 1984.
É o último lançamento de Dave Lee Roth como vocalista da banda. Depois ele só viria fazer um disco em 2012 chamado A Different Truth of Kings. A Different King of Truth, de 2012, né? Mas assim, representa o final do auge de Dave Lee Roth na banda. Mas que disco, meus amigos? Vendeu mais de 10 milhões de cópias. Algo assim que coloca entre os maiores. Está listado nas listas dos maiores discos do Rock and Roll Hall of Fame. E ele também faz parte do livro 1001 discos que você tem que ouvir antes de você morrer. Nesse disco você tem, por exemplo, entre outras músicas, né, a música Jump, Hot for Teacher, entre outras. É um disco assim com um astral muito bacana, cara. Você coloca o disco e realmente você celebra a vida ouvindo ele. Infelizmente, Ed Van Halen nos deixou, né? Mas deixou uma obra extensa, onde se destaca o disco 1984. Talvez o grande sucesso da banda comercialmente e de crítica, junto com o primeiro disco de estreia do Van Halen. Então, Van Halen, 1984, dia 9 de janeiro de 1984. Esses aí foram alguns discos da minha pesquisa que foram lançados na primeira semana do ano, aí, durante a história. Se você conhece mais algum aí, deixa aí escrito aí. Muito obrigado por ter ficado até aqui. E lembrando sempre, nós somos música, mas somente pela música. Mais nada, somente por ela. Fui!